Oi, gente, a paz de Jesus, tudo bem? Eu sou Maiara e hoje, no último Por Falar em Santidade, eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, a minha santinha de devoção. Então vamos lá. Santa Teresinha, ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, numa cidade chamada Alençon, na França. Ela era filha de São Luís Martin, que era um famoso relojoeiro e joalheiro, da onde eles moravam, e que em determinado momento de sua vida quis ser monge na ordem de São Bernardo de Claraval. E filha também de Santa Zélia Martin, que era uma famosa bordadeira de ponto lá em Alençon. Santa Teresinha, ela sempre foi muito fraquinha, muito doentinha. E quando ela tinha 4 anos, a sua mãe, Santa Zélia Martin, faleceu. Com isso, ela se apegou, à sua irmã mais velha, Paulina, que era como uma mãe para ela, viveu por muito tempo sendo como mãe de Santa Teresinha. Só que Paulina, quis seguir sua vocação e entrou para o Carmelo. E como eu disse, Santa Teresinha sempre foi muito doentinha. E em um determinado momento, que ela estava assim muito ruim mesmo, passando por uma enfermidade muito grande, no quarto de Santa Teresinha, ela tinha uma imagem do Imaculado Coração de Maria, e bem de frente para sua cama. E ela conta, nos seus escritos, que essa imagem sorriu para ela. E daquele momento em diante, ela ficou curada de todas as enfermidades que ela tinha. E foi nesse momento que ela decidiu que ela entraria para o Carmelo também. Então, assim como Paulina, Santa Teresinha, as outras irmãs dela, Maria, Leônia, Celine e elas entraram também para o Carmelo, também se tornaram freiras. E ela teve outros 3 irmãos que faleceram muito pequenos. Teresinha, ela estudou no Colégio da Abadia das Monjas Beneditinas por 5 anos lá em Lisieux. Mas vamos falar um pouquinho sobre a vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela estava decidida que ela ia entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, mas ela tinha apenas 14 anos. E que por causa das regras da igreja ela não poderia adentrar ainda o Carmelo, mas ela não desistiu e, tomada de uma ousadia muito grande, quando eles foram para a Itália, numa viagem para a Itália com o pai dela, ela teve a audácia de pedir para o Papa Leão XIII para que ela pudesse ingressar no Carmelo, que essa era a vocação dela, esse era o desejo dela, e este a concedeu. Que ela entrasse para o Carmelo. Então, em abril de 1888, ela entrou para o Carmelo com o nome de Teresinha do Menino Jesus. Ela fez a sua profissão religiosa em setembro de 1890, que é no dia da festa da Natividade da Virgem Maria, que foi então que ela acrescentou no seu nome o Sagrada Face. Por isso então que o nome de Santa Teresinha passou a ser Teresinha do Menino Jesus, Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. E Santa Teresinha, falando um pouquinho sobre a vida de santidade dela, ela levou a sério o caminho de perfeição escrito pela sua fundadora, Santa Teresa d'Ávila, que revelou ao mundo que a perfeição e a santidade, elas podem estar nas pequenas coisas, nos nossos pequenos gestos e obrigações cotidianas que a gente faz com amor. Tem uma frase muito conhecida de Santa Teresinha que ela vai dizer que ela pode, apesar da pequenez dela, aspirar à santidade. Santa Teresinha, ela dizia assim que ela se sentia incapaz de realizar grandes obras como grandes santos da igreja, mas que ela podia ser santa e buscar essa santidade que ela desejava na simplicidade do dia a dia, nas coisas pequenas e cotidianas do dia a dia, num simples pegar um papelzinho de bala que caiu no chão, enfim. Coisas simples que podem nos santificar e nos levar a um caminho perfeito de santidade, que é a nossa vocação universal, Então, falando um pouquinho sobre o legado de Santa Teresinha. Santa Teresinha, a pedido de Paulina, ela escreveu 3 escritos. E esses escritos, eles foram publicados numa autobiografia em 1898 com o título de História de uma Alma. É um livro que posteriormente veio se tornar um best-seller, da história. E em esses seus escritos, Santa Teresinha, ela ensina a teologia profunda da simplicidade
que a gente conhece por pequena via, né? Um caminho de santidade baseado nas pequenas coisas, nos pequenos atos do cotidiano que, quando feito com amor, produzem frutos de santidade ainda maiores, né? Como eu disse, ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos santos famosos da igreja, mas ela só conseguia fazer coisinhas pequenas, mas que nessas pequenas coisas estavam o segredo da sua santidade, né? Tem uma frase do História de uma Alma que ela vai dizer assim, que pegar um alfinete caído no chão, com amor, vai produzir um fruto de santidade. Então, Santa Teresinha, essa é uma parte que eu gosto muito da história dele. Santa Teresinha, ela se tornou missionária sem nunca ter saído do Carmelo, né? Desde que ela entrou para lá, ela nunca mais saiu de lá, né? Ela faleceu no Carmelo e ela se tornou a padroeira das missões sem nunca ter dizido. Eu vou ler, vocês podem ter percebido que eu fico olhando pro lado, que eu escrevi para não deixar escapar nenhum momentinho da história dessa santinha. E ela dizia assim, ó: compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem e que, se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar o seu sangue. E, enfim, aí continua, né, a frase, mas por isso que ela dizia que no coração da igreja ela seria o amor, que para amar a Deus, né, neste mundo ela só tinha o hoje, e por isso que ela doou a sua vida, nos ensinando através da pequena via que o amor, naquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, nas pequenas coisas, nos santificaria, nos levaria a um caminho de perfeição, de santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus e a Santa das Rosas, né? Nós conhecemos Santa Teresinha por conta dessa questão, né, de fazer a novena e pedir uma rosa à Santa Teresinha. Mas Mayara, de onde surgiu isso? Santa Teresinha, ela ficava muito feliz quando ela jogava pétalas de rosas ao ver o Santíssimo Sacramento no ostensório. E ela também gostava de jogar flores no grande crucifixo que ficava no Jardim do Carmelo, né? E antes dela morrer, ela disse, né, que iria fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas, dizendo assim que ela iria interceder a Deus sempre por todos os povos, né? E então é por isso, né, que na novena de Santa Teresinha a gente espera receber uma rosa como um sinal, né, de que o nosso pedido vai ser atendido. Santa Teresinha, ela faleceu no dia 30 de setembro de 1897, quando ela tinha 24 anos, né? Ela sofreu por 3 anos uma tuberculose, que na época, né, não existia cura, não tinha tratamento. E ela dizia assim que ela nunca pensou que ela fosse capaz de sofrer tanto, mas ela teve paciência e fez tudo por amor, sem jamais reclamar, né, ou murmurar. E no leito da morte dela, as monjas rezavam e anotavam tudo o que ela dizia. E a sua última frase foi: não me arrependo de haver me entregue ao amor. E com o olhar fixo, né, no crucifixo, ela exclamou: meu Deus, eu te amo, né? Teve seu último suspiro. E ali a jovem, doutora da igreja hoje, faleceu, né? Sobre a devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Então, antes dela ser canonizada, Santa Teresa do Menino Jesus, ela foi beatificada em abril de 1923. A sua beatificação foi feita pelo Papa Pio XI, e em 1925, no dia 17 de maio, no ano de 1900... a sua canonização foi feita pelo Papa Pio XI em 1925, no dia 17 de maio. E no ano de 1927, ela foi declarada patrona universal das missões católicas, né? Ela foi também nomeada padroeira secundária da França, junto com Santa Joana d'Arc. E em 97, no centenário da sua morte, o Papa João Paulo II, na Carta Apostólica Divinis Amoris Scientia, ele o declarou doutora da Igreja por causa da sua mensagem da infância espiritual e da contemplação da face de Cristo. Seus pais, São Luís Martim e Santa Zélia Martim, foram beatificados pela Igreja no ano de 2008, no Dia Mundial das Missões, na Basílica de Lisieux, dedicada a Santa Teresinha.
A festa de Santa Teresinha se comemora no dia 1º de outubro e no ano retrasado, se não me falha a memória, o Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica do Brasil também declarou que Santa Teresinha era padroeira do MJ, né, no Brasil. Então, brevemente, muito resumida essa história de Santa Teresinha, que eu posso dizer por mim mesma que nunca me desamparou, uma grande amiga intercessora que eu tenho no céu. Que vocês possam conhecer a história de Santa Teresinha, possam conhecer um pouco mais, né? Quem quiser se aprofundar um pouco mais na história dela, pode ir atrás do livro História de uma Alma. E tem algumas outras biografias, né, de Santa Teresinha, que algumas outras pessoas escreveram, que nos fazem conhecer um pouco mais sobre a vida dessa jovem, dessa santa dos tempos modernos, dos tempos atuais, uma doutora, uma jovem como nós, que revolucionou o mundo, sem nunca ter saído do Carmelo, que fez a sua vida de missão, de santidade, sem nunca ter tirado os pés do Carmelo. Foi muito mais missionária do que muitas vezes nós somos, podendo ir a tantos outros lugares, né? Que vocês possam conhecer a história de Santa Teresinha, né? Que esse pequeno vídeo possa ter causado uma inquietação no coração de vocês, a ponto de vocês quererem procurar um pouco mais, conhecer um pouco mais, e que, assim como Santa Teresinha, nós desejamos amar a Deus sobre todas as coisas e fazer tudo aquilo que nós somos chamados a fazer com amor nas nossas pequenas coisas do nosso cotidiano, nas coisas que nós precisamos enfrentar todos os dias, que nós aprendamos a não murmurar, a não reclamar, mas sim a amar a Deus através de todas as coisas que nós fazemos e juntos um dia nos encontrarmos no céu com Santa Teresinha, né, num lugar que com certeza ela e a Virgem Maria vão preparar para nós, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, Deus os abençoe, amo muito vocês, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Beijo!